Olá, pessoas! Eu sou a Jaya Calisto, fundadora e guardiã do Espaço Terapêutico Jaya Konin. E hoje eu gostaria de falar com vocês de um assunto delicado que aconteceu aí mais ou menos uns 20 dias atrás, que foi bastante noticiado, teve uma comoção imensa nas redes sociais, que foi a questão do estupro culposo, né? Eu vi várias pessoas se manifestando, homens também se manifestando, bacana, isso aí, né? Eu li um livro há um tempo atrás da Chimamanda, ela é uma nigeriana e ela fala muito bem nesse livro, né? Sejamos todos feministas, né? Mas um feminismo no equilíbrio. Eu, enquanto guardiã de círculo de mulheres, e ter um público voltado também mais para o feminino, eu me senti na necessidade de pronunciar, né? Eu facilito o círculo de mulheres e, na verdade, há um pouco meio que uma confusão aí dessa questão do feminismo com o sagrado feminino. Na verdade, no sagrado feminino, nós respeitamos demais as feministas, porque se não fosse elas, nós jamais estaríamos sentados, eu jamais estaria sentada, inclusive, aqui sentada e fazendo um vídeo para vocês, jamais. Então, a gente tem um grande respeito a essas mulheres que nos deram voz, que foram lá e brigaram para a valorização da mulher na sociedade, o seu lugar na sociedade. E muitas vezes isso é confundido, né? É confundido que o feminismo se sobrepõe contra o masculino. Nós não somos contra o masculino, o homem sujeito, e sim contra um sistema, lutamos contra um sistema patriarcal, que não tem nada a ver com subjugar o masculino, né? O homem enquanto sujeito, jamais. No sagrado feminino, a gente trabalha a integração do masculino com o feminino, é uma coisa bem leve, e a gente vê o homem não como disputa, mas sim como um ser lado a lado. É por aí. E o que me chamou a atenção, né, foi essa questão do estupro culposo, que foi algo que foi difícil de digerir isso aí, né? Foi um soco no nosso estômago, né? Porque o que é o abuso? O abuso, você é ceifado na sua alma, né? O abuso é alguém tocar em você sem sua permissão ou aproveitando de uma vulnerabilidade sua. E esse caso me chamou muito a atenção porque, como eu tenho um público muito voltado para o feminino, eu comecei a analisar também que outra coisa que acontece muito nos casamentos, longe aqui generalização, não estou generalizando e nem colocando isso como regra, quero deixar isso claro, mas acontece muito nos casamentos os estupros conjugais, ou seja, o homem introjeta na cabeça da mulher que ela precisa fazer o seu papel enquanto esposa de mulher, não respeitando a sua singularidade, o seu momento, a sua subjetividade, né? E a qualquer custo quer ter relações sem o consentimento da sua mulher. E muitas vezes ele fala, não, mas é minha esposa. Não interessa. Configura-se também como abuso sexual e violência doméstica. E muitas vezes a mulher não se dá conta disso, que ela está vivendo um abuso e uma violência doméstica, não se dá conta, e a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso aí também, né? Existem muitas prevenções contra o abuso infantil, contra o abuso, né, de uma forma geral. É uma coisa que hoje está bem clara, bem falada, que antigamente não era falado, era muito às escondidas, justamente porque a mulher era abusada, ela não tinha coragem de manifestar porque ela entrava na culpa. Isso muitas vezes tem um mecanismo de defesa que é um mecanismo que opera-se contra o próprio self. O indivíduo não dá conta de lidar com algo que foi tão penoso para ele e tão difícil para ele lidar que ele volta-se contra o próprio self, né? E cai na culpa. O outro ter abusado de mim é minha culpa. Eu não responsabilizo o outro pelos seus atos,
porque se ele fez isso comigo, a culpa é minha. Isso é um mecanismo de defesa que chama-se voltar-se contra o self. Foi o que aconteceu lá no judiciário, né? Voltaram-se contra o self da vítima, né? O próprio self da vítima. E ali também não houve uma conversa, né? Um diálogo de sujeito para sujeito, e sim de sujeito para objeto. Você sabe com quem você está falando? Né? O estupro também, gente, é algo não só libidinal, mas também está muito ligado à questão do poder. Né? O poder de ter o outro sobre a sua passividade, sobre o seu comando, está muito ligado a isso também. E por que muitas vezes a criança, quando ela é abusada, ela não fala para os seus familiares? Porque o nosso maior órgão sexual é a nossa pele. E muitas vezes a mulher ou a criança, ou seja, quem for que está vulnerável, está sendo tocado e tem consciências corporais de uma sensação boa, de uma sensação prazerosa. Só que, na verdade, não quer dizer que essa consciência corporal está totalmente em acordo com o meu psíquico. Então, muitas mulheres não denunciam o abuso porque, de alguma forma, ela sente que gostou. Mas é apenas uma consciência corporal que, no momento que ela estava sendo molestada, tocada indevidamente, ela estava sendo... na verdade, ela estava respondendo a um estímulo, mas o seu psíquico não. Né? Então, isso é algo que precisa também ser olhado e ser observado. Né? Bom, gente, eu falei um pouquinho do trecho, isso é um assunto que ele é amplo, eu ficaria aqui 1 hora falando sobre ele, né? E eu quis deixar um pouquinho disso aí pra gente parar, pensar e analisar. Meu corpo é minha regra, ninguém pode me tocar sem o meu consentimento, né? E fica aí para vocês esse trechinho, né? Eu deixo um forte abraço para uma amiga muito querida, uma irmã para mim, que é a Fabiana Baragli, que lá de Portugal me mandou todo o meu estúdio agora que eu posso gravar com luz, com tripé. Fábio, obrigada, gratidão por sempre confiar no meu trabalho. Pelo caminho da beleza eu vou, que tenhamos sempre portas abertas e caminhos encontrados.